começar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Sem Nortecast, o podcast de arquitetura e urbanismo da UniGoiás. Hoje, antes de apresentar nosso convidado, nós temos uma presença um pouco diferente. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, Ana. Uma satisfação aqui estar com vocês. Eu fico muito feliz. Certo, então é o seguinte, o podcast Sem Nortecast é um podcast da Faculdade UniGoiás, do aluno para o aluno, né? Então, se você acompanha a gente, siga a gente, compartilha nas redes sociais, semnorte.cast, certo? E eu vou falar com ele agora, uma das maiores referências de acessibilidade no Brasil, com mais de 20 anos de experiência na área, professor e fundador do Instituto INAER, se não me engano, tá certo. Com mais de 30 mil alunos, eu falo com ele, Eduardo Runchetti. Um prazer imenso estar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa Sem Nortecast. Já é um sucesso aí na UniGoiás. E eu quero fazer uma apresentação diferente para quem está aqui nos assistindo. Se você está aí em casa e vocês aqui, fechem os olhos de vocês, eu vou fazer a minha descrição. Então vamos lá. Você que também está assistindo, se você puder, estiver num lugar seguro aí, feche os seus olhos. Pode fechar. Eu sou um rapaz de pele clara, olhos azuis. Eu tenho um cabelo castanho, já um pouco grisalho, curto, com um topete virado para o lado esquerdo. Eu estou usando um óculos com aros pretos redondos. Eu estou sentado vestindo um blazer azul marinho, uma camisa azul clara, numa cadeira com braços pretos. E na minha frente uma mesa bege, ao lado de 3 profissionais maravilhosos da UniGoiás. E aí, podem abrir os olhos? Consegui me descrever? Como é que foi essa experiência? Fantástico, fantástico. Muito diferente. Tenho visto mesmo essa descrição, né, em cinemas, ou até mesmo na TV, eu vejo um pouco, muito interessante. Muito. Interessante. Eu vou até entrar num ponto que eu pesquisando sobre a sua trajetória e vendo algumas entrevistas que você já deu, você falou que, inclusive, essa atividade que você fez com a gente aqui agora foi uma proposição sua que você resolveu fazer quando você estava na faculdade, né? Há 25 anos atrás, eu me formei no ano de 2000 na faculdade de arquitetura e naquele ano eu cheguei lá para o diretor da faculdade e eu comentei com ele, né? Falei, olha, eu gostaria de fazer algo diferente, gostaria de fazer uma vivência com alunos em cadeira de rodas, olhos vendados, muleta. E naquela época ele virou para mim e falou, não, preocupe-se com coisas mais nobres. Eu achei aquela fala muito estranha. Uhum. E aí a faculdade ficava junto da reitoria, eu caminhei 20 passos assim, fui na reitoria e apresentei para o vice-reitor. E o vice-reitor falou assim, Eduardo, a minha filha está numa cadeira de rodas, o seu trabalho é muito nobre. Do que você precisa? Eu falei, do apoio da faculdade. E aí fizemos lá o primeiro no país, chamamos de Projeto Mobilidade, onde caminhamos com estudantes de arquitetura, com olhos vendados, cadeira de rodas, muleta, porque não há uma forma mais prática, uma forma melhor de eu entender a necessidade de uma pessoa com deficiência, se eu não me colocar no lugar dela. Eu acredito muito que nós vivemos uma nova forma de fazer arquitetura no Brasil. E uma das grandes promotoras dessa mudança da forma de fazer arquitetura é a acessibilidade. Então, se colocar no lugar da pessoa, para mim, é o primeiro passo, né? É essencial, né? Essa questão do ponto de vista do usuário, né? É. Essa aí é essencial. Isso é tão importante que você comentou que esse mapa mental, né, que é esse de imaginar poder, eu acho que hoje, né, no nosso tempo mais contemporâneo mesmo, se a gente tivesse esse feeling, essa pegada de falar assim, não, nós temos uma construtora, vamos sentir realmente o ambiente, se ele está acessível, vamos trazer um cliente, né, para experimentar a sensação, porque muitas vezes a gente não sabe qual que é o cliente que a gente vai ter, né? Às vezes é realmente um deficiente, é um cadeirante, um deficiente visual, né? Então, eu já vi essa metodologia sua um tempo atrás, né? E eu falei assim, nossa, que interessante, né? Algo que é obrigatório, vamos dizer dessa forma, obrigatório, mas a gente não sente, a gente não tem, às vezes, a percepção realmente do usuário, né? Então, eu acho que hoje, a nossa falha, vamos dizer dessa forma, já começa por aí. Realmente não ter aquele sentimento do pertencimento, né? Daquele tipo de usuário. Então, eu já tinha visto um pouco da sua metodologia e eu acho fantástico. Eu acho que nós devíamos aplicar sempre, em todas as áreas da arquitetura e também da engenharia. Seria, assim, quase que primordial, vamos dizer dessa forma. Com certeza. Porque, assim, o primeiro contato com a acessibilidade
na minha opinião, um erro enorme é abrir norma técnica. Para mim, esse é um erro enorme. Eu não acredito que a faculdade deveria ensinar norma técnica. Não. A faculdade tem que ensinar o aluno a pensar arquitetura, né? Ele vai se formar com uma mentalidade de pensar arquitetura. E pensar arquitetura nada mais é do que se colocar no lugar do usuário. Então, nada melhor do que eu me colocar no lugar de uma pessoa com deficiência, mas muito importante, não para experimentar a deficiência. Não, eu não acho que eu coloco uma venda nos olhos, por exemplo. Eu não coloco uma venda nos olhos para me sentir deficiente visual. Não é isso. É para eu sentir o ambiente que eu estou projetando. Será que o ambiente que eu projeto atende à necessidade? Quais são as barreiras? Quais são as sinalizações que eu preciso garantir? Né? E eu só consigo entender isso me colocando no lugar da pessoa. Então, eu acho que no ensino de arquitetura, né? Numa faculdade, no ensino, nada melhor do que se colocar no lugar do usuário. E é engraçado porque quando a gente pensa em normas, né, ela surge como um efeito balizador daquilo que deve ser feito, né, de maneira legal. E aí, ela, né, de certa maneira, ela acaba gerando até alguns entraves, principalmente quando a gente olha na questão de aproveitamento mesmo, né? A gente vê, eu sou mais da área do urbanismo, então quando eu discuti o urbanismo com o cliente, muitas vezes questões de normativa ou legislação e tal, que só 15% de área pública, por exemplo, às vezes pro loteador já é algo que já dificulta a questão, né? O cara não consegue ver um link entre o projeto bem feito e o lucro, né? E o valor desse projeto. Como é que você consegue lida com seus clientes ou nas suas mentorias que você dá, trazer essa relação do valor da acessibilidade no projeto em relação ao aproveitamento que acaba sendo deficitário? Mas a primeira coisa muito importante que eu queria trazer é o seguinte, vamos fazer um exercício aqui, ó. Pensa, você que também está ao vivo, está conosco aqui assistindo, pensa num gira-gira. Sabe aquele brinquedo de parque, de playground? Você pensou no seu? Pensou no seu? Você que está aqui, pensou, você que está aqui assistindo. Pensa num gira-gira. Tá bom. Diz para mim, Ana, como é o gira-gira que está na sua mente? Conta para nós como que é o modelo dele. Ele é redondo, obviamente. É um redondo. Ele é dividido por cores. Cada São banquinho. bancos. Não. O do meu colégio era de metal mesmo. Era de metal. Mas como que a pessoa, como que se usa? Eu sento. Não, eu coloco as pernas pra entrar, né? Tá. Eu tenho que entrar com as pernas primeiro e seguro. Não E era eu muito seguro. confortável. Tá. Mas você fica de pé? Não, eu fico sentada. Você fica sentada. Isso. E aí as crianças ficam girando. Com o próprio pé. Com isso. o próprio pé, certo? E aí a brincadeira para depois que um voa assim, né? Depois girar. Aí a hora que o primeiro voa, aí você fala, para, O primeiro que chorar, o primeiro que chorar, fala, muda. agora tá violento demais. Pois é. Ana, me diz uma coisa. Como é que uma criança com deficiência vai brincar junto com as outras crianças no seu gira-gira? Não brinca. Não brinca. Sabe o que acontece? Eu, Ana, você, nós aqui, nós não fomos... Eu não estudei na minha infância, na minha adolescência, com crianças com deficiência. Eu não tive esse convívio. A minha filha, hoje, com 7 anos, na sala de aula dela, ela convive com crianças amigas com deficiência. Bom, então, a minha imagem de arquitetura, de concepção de mobiliário, ela não incorpora a pessoa com deficiência. Então, o meu gira-gira, ele é esse igual ao seu. Provavelmente quem está ao vivo aqui é o mesmo. Bom, e aí a pergunta fica, tá, mas então a partir de agora eu tenho que pensar em atender todas as pessoas. Mas não é assim o nosso modelo de gira-gira e um outro acessível. Não. Agora você fala assim, mas e a norma? Ela ensina o quê? Ela não vai falar de gira-gira. É por isso que eu não acredito de ensinar norma nas universidades. Eu acredito o seguinte, tem que ensinar uma nova forma de fazer arquitetura. Como é que um estudante de arquitetura, ao se formar arquiteto, vai criar o gira-gira? Aí você pergunta, tá, mas Edu, como que é esse gira-gira? Bom, eu tive a oportunidade de ver em que era uma base, era um disco de ferro. Esse eu já vi em filme. No chão. Então, o que girava era o disco de ferro, que estava no nível do piso. E aí tinha umas hastes onde a criança em pé
segurava e a criança na cadeira de rodas entrava em cima desse disco, esse disco girava, então a criança sentada numa cadeira segurava numa haste, a outra em pé segurava, e aí elas ficavam fazendo assim com o pé, né, para poder girar o disco. Todo mundo brincando junto. Aí eu pergunto, como é um escorregador? Porque você vai falar assim, mas então não vai mais existir escorregador acessível? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo como é que vai ser o seu escorregador agora? Como é que vai ser o seu balanço? Então, eu penso que é muito importante a gente falar para quem está aqui se formando, estudando arquitetura, esquece norma técnica. Esquece. Pensa assim, como é que o seu desenho, a sua arquitetura, o seu mobiliário vai atender todos em igualdade. Não é uma mesa acessível e a outra não. Mas como é, por exemplo, eu estou viajando muito o Brasil agora. Eu estou em vários hotéis. Eu não encontrei um hotel em que a pessoa numa cadeira de rodas consiga tomar café da manhã sozinha. Ela não alcança a comida. Não alcança. E aí eu fico pensando num estudante de arquitetura que tá lá se formando. E eu pergunto, como é que esse estudante de arquitetura vai fazer um hotel acessível? Vai seguir norma? Não, deixa ele pensar no mobiliário. Aí você pergunta do mercado da acessibilidade. Uma vez eu cheguei num curso para um grupo enorme de restaurantes. Eu entrei para dar o curso e eu falei assim, bom dia, eu vim trazer 30% a mais de clientes no restaurante de vocês. Aí o diretor virou e falou assim, não, mas você está falando do quê? Eu falei, vamos abrir o censo do IBGE? Galera, vocês não acreditar. Foi em Curitiba. A cidade de Curitiba tem 34% dos seus habitantes com algum tipo de deficiência. E aí eu falei, tá vendo? Muita coisa, muita gente demais. Pessoas em cadeira de rodas, pessoas com deficiência visual, auditiva, mental, intelectual. Se você soma isso, dava 34%. Aí eu virei para os arquitetos que fazem os projetos dos restaurantes e falei, olha, agora a decisão é de vocês. Vocês vão querer mais consumidores no restaurante ou menos? Né? E a resposta está onde? Na acessibilidade. Nossa, então é isso. Esse ponto que o senhor falou, que acho que me doeu até o coração agora de imaginar de todos os projetos que a gente faz na faculdade e tal, e não ter esse sentimento de pensar. A gente fez um projeto recente mesmo, que tinha um parquinho, né? Eu já me visualizei como que eu vou resolver a parte do escorregador. Eu não consegui nem imaginar, assim... nossa, eu tenho que não poder deixar de não resolver essa problemática. Exatamente. Né? Então, tanto que meio que me veio na cabeça agora a questão, por exemplo, da Paralimpíada. Né? Não tem a gente não tem nem o acesso ao nosso deficiente na Paralimpíada. Ele tem que se adaptar ao que tem lá. Que eu acho que reflete muito na arquitetura quando a gente está projetando. A gente não está pensando mais na acessibilidade do pessoal. É só o consumidor final ali e acabou. Porque eu poderia vir aqui e falar para você o seguinte, anota uma lei. De qualquer forma, você que está aqui, anota essa lei. Lei Federal 13443 de 2017. Ela determina que todos os parquinhos tenham brinquedos acessíveis. É uma lei, é federal, é obrigatório. Mas eu prefiro falar diferente. Eu prefiro olhar para quem está aqui com a gente e falar assim, o teu projeto, o teu parquinho, ele atende a quem? Ele atende quem? Porque eu descobri uma coisa, eu não nasci, eu não me formei, porque você está falando de mercado, né, que eu acho que é extremamente importante. Mas ao longo da minha carreira, que eu fico vendendo projetos, né, para ter o sustento, enfim, para saber quanto cobrar um projeto, mas chegou um determinado momento da minha carreira que eu descobri o seguinte, eu não me formei para vender projeto. Eu me formei para quê? Eu me formei para servir pessoas. Sim. Então, quem está nos assistindo agora tem que lembrar disso. Nós nos formamos para servir pessoas. Aí você pensa, tá, então ok, Edu, eu então estou me formando um arquiteto e urbanista para servir as pessoas. Pois é, quem nós estamos servindo se o ambiente não é acessível? Entra aquela questão que é bem falado também do desenho universal, né? Que é essa coisa que você até exemplificou antes do gira-gira, que é essa coisa do desenho, que impede essa questão de ter dois mobiliários, do mesmo mobiliário para cada tipo de pessoa, um mais alto e mais baixo, né? E não é um mobiliário para um tipo de pessoa e um outro para outro tipo. É um só para todos.
E isso não está na norma. A norma não ensina isso. Onde eu aprendo isso? Eu aprendo isso quando eu penso na necessidade de todas as pessoas e que eu me formei para servir essas pessoas. Você acredita que esse estigma de achar que acessibilidade quando a gente pensa em acessibilidade, até na faculdade é um senso comum, achar que é mais para quem tem um comprometimento mais sério, assim, um cadeirante, uma pessoa com problemas visuais e tal. Eu vou falar... Você acha que essa estigma, assim, ela atrapalha o desenvolvimento de soluções de acessibilidade? O quanto isso é errado a gente pensar, porque nós, como estudantes, pensamos. Nos últimos 2 meses, eu machuquei a perna 2 vezes. O que eu tô sofrendo pra andar é impressionante. Pra eu chegar até aqui, pra andar numa calçada, e eu só tô com machucado, nem é uma deficiência. Então, assim, a gente tem que parar de pensar dessa forma, né? Vou dar um exemplo pra você. Vamos pensar em um outro caso, tá? Vamos pensar numa piscina de um hotel, ok? Como que é a piscina? Pensa, então você foi contratado, você vai fazer um projeto novo, do zero, uma piscina, um hotel novo. Tá, e você vai pôr uma piscina nesse hotel. Fala pra mim, e tá tudo bem, eu vou fazer uma provocação natural, porque nós não fomos formados com essa concepção de atender a todas as pessoas, e tá tudo bem, porque eu fui formado para atender o padrão do Modulor, do Ernest Neuffer, né? Do homem padrão, um rapaz jovem, um homem jovem, com saúde, alto, né? Eu fui formado na academia para atender a esse padrão. Quando eu me formo, eu descubro que aquele padrão não existe no país. Aquele é um padrão alemão. Então pensa comigo. Como é a piscina do seu hotel? Fala pra mim. Como que é como é que ela é? Assim, é um quadrado? É uma caixa? Sim. Assim? Conta pra mim. A minha, né, vamos dizer, do meu último projeto é uma piscina quadrada. Tá. Ela é meio que embutida um pouco dentro da área externa. Isso. Né? E ela tem uma rampa de acessibilidade, porque esse projeto era uma clínica de fisioterapia. Tá. Né? Só que agora Pensa num hotel. É. Como seria? Então você vai fazer essa caixa, esse buraco, Sim. essa caixa quadrada, mas pode ter um formato. Quando ok? muito, coloca uma escada, assim. Ou você põe uma escada submersa. Submersa, Aham. muito. Tá, uma escada submersa. É isso? Isso. Ela Tá. seria a primeira parte dela é um nível um pouco superior, Isso. com uma escadinha pro segundo piso Perfeito. e ao lado já do vão a escada mergulhada, né, que seria. Maravilha. Mas a primeira eu sempre coloco Muito bem. o primeiro nível. Aí você fez esse projeto do jeito que você imaginou, ok, e foi exigido de você a acessibilidade dessa piscina. O que você faria agora? Você colocaria uma cadeirinha? Você faria o quê para deixar essa piscina acessível? Depois de já feita a cadeirinha, né? É o que sobra. Porque tecnicamente pelo primeiro nível eu colocaria uma rampazinha Submersa? submersa. Tá. E aí com os corrimões acessíveis, se o cadeirante for subir, Tá. for descer, né, perdão. Então veja que coisa interessante, muito legal o seu exercício. Por quê? Esse modelo de fazer uma piscina tradicional, que está na nossa concepção aqui de formados, né? E depois colocar uma cadeirinha ou colocar uma rampa de 8% submersa, o que acontece com esse modelo? O idoso, ele tem dificuldade de entrar. O idoso não usa cadeirinha. Criança não usa cadeirinha. Não vai usar. Eu não vou usar uma cadeirinha, né, de transferência para dentro da piscina. Muito bem. Eu não estou dizendo que é errado, eu não estou dizendo que não deixa a piscina acessível. O que nós estamos fazendo é uma adaptação. Tá. Eu fui num hotel que eu achei uma coisa magnífica, que é o seguinte. Você tem a piscina e você tem o deck, não tem um solarium assim? Sim. Todo hotel tem isso. Tem uma área externa, né? Então eu tenho o prédio do hotel aqui, vai haver uma área externa e vai haver a piscina. Pois é, olha só que coisa incrível. Eu fui nesse hotel. Eles fizeram um rampado de 3%, 4% de inclinação, que começava do hotel e vinha. De repente, aquilo já era uma prainha da piscina. E aí aquilo continuava inclinado, e a água, quando começava a encher, ela invadia um pedaço. Ó, naquele dia que eu fui naquele hotel, a minha
O meu filho de 3 anos, na época 2, meu filho de 2 anos ficou na bordinha, brincando, como se estivesse numa praia. A minha filha de 6 anos foi mais pro fundo. A minha sogra, que tem dificuldade de andar, conseguiu entrar na piscina. O que é isso? Desenho universal. Só que nós precisamos entender como é que eu faço uma piscina que atenda todos em igualdade, para que a pessoa use sozinha. Uma coisa é a adaptação, o que eu não acredito que a faculdade deve ensinar. O que eu acredito que a faculdade deve ensinar é desenho universal. O que é desenho universal? É isso. Eu já pensar desde o princípio, Na da Resolver o concepção. problema antes de estar se adaptando. Você faz uma prainha, porque a área existe de qualquer jeito, você faz uma prainha, a criança de 2 anos, de 5 anos, o idoso, o obeso, a gestante, todo mundo usa igualmente. É disso que nós estamos falando. E é algo engraçado porque isso quando a gente estuda até norma, né, 90-50, tem muita dessa questão de a gente fica muito apegado a isso na faculdade. Na faculdade é muito comum a gente ver que essas soluções elas nascem depois do projeto, né? Então. Muitas vezes o projeto já está concebido ali, depois você vai pensar na acessibilidade, aí vai pensar onde colocar um banheiro PCD, aí gera aquelas coisas que parece que não orna com o projeto ali, né? Fica meio bagunçado, assim. Estudante, esquece a norma. Esquece a norma. Agora você está sendo convidado a pensar como o seu projeto vai atender a todos em igualdade, com autonomia, conforto e segurança. É isso que a gente tem que ensinar nas universidades. Eduardo, por exemplo, vou dar um exemplo do seu livro mesmo, né, que você destaca muito a questão dos 8 obrigatoriedades que tem que ter o projeto. Sim. Que são as obrigações. Que estão, não é só que está na norma, mas é obrigatório ter. Né? Como é que está essa relação, por exemplo, igual você comentou, de não adaptar, simplesmente pensar? Porque hoje a gente pega essas obrigatoriedades e fazemos o projeto. Exato. Então é aprovado. A prefeitura aprovou e segue a construção. Mas o que a gente pode estar fazendo a mais sobre isso? Por exemplo, para a gente não ter que adaptar, não simplesmente passar dentro do que a lei nos permite estar fazendo, né? Mas o que é a mais que a gente pode estar fazendo, como os recém-formados agora, que vamos fazer um grande diferencial, que é o que o seu trabalho hoje já mostra? A sua pergunta é maravilhosa, porque o que acontece? A origem, a exigência da acessibilidade hoje no país, ela vem por força de lei. É a nossa realidade, ok? Existem países da Europa que sofreram com guerras, destruição da cidade, né? Pega, por exemplo, uma Alemanha. Cara, Napoleão foi lá e destruiu tudo. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, destruiu tudo. A primeira já tinha destruído A também. primeira já tinha destruído. Então nós estamos falando de pelo menos 3 momentos históricos em que uma cidade foi destruída e refeita. Então o que acontece com a cultura desse país? Ela fala assim, cara, se eu for fazer agora, eu vou ter que fazer direito ou diferente para todo mundo. Então, eu estive lá. Você olha, você vê a Berlim, por exemplo, é uma cidade que ela nasce acessível. Ela está pensada, natural. O Brasil não tem esse histórico. Qual é a exigência? De onde nasce a exigência da acessibilidade no Brasil? Força de lei. Existe uma lei que determina não se tem mais alvará de funcionamento se você não tiver acessibilidade. Só que, por um lado, eu não vou dizer que isso nem é bom ou ruim, tá? É a nossa realidade. Tem uma boa intenção, mas a prática a gente sabe que é bagunçada. Qual é a prática? Uma vez que você é obrigado a fazer, você não faz aquilo com boa vontade. Porque, pô, eu vou ter que investir um dinheiro, eu vou ter que reformar para atender uma lei que estão me obrigando a fazer. Então, o que acontece? Eu paro de pensar na pessoa, eu paro de pensar na importância disso, né? Porque você está me obrigando a fazer. Bom, só que a realidade do país é essa. Então, quando eu estudei todas as leis e normas federais, eu descobri que todas elas estão falando de que uma edificação no país, para ser acessível, tem que atender 8 itens. Calçada, todas as entradas acessíveis, interligar todos os ambientes, que a gente chama de rota acessível, balcão de atendimento, sanitário acessível, sinalização visual e tátil,
Não é piso tátil em todos os ambientes. Sinalização. Não existe esse negócio de você pegar piso tátil direcional e levar para tudo. Isso confunde mais do que ajuda. Você pode ter um atendente pessoal. Por exemplo, se você vai num hotel, Ana, primeira vez que você chega no hotel, para onde você vai? Pra recepção. E você? Também. E você? Também pela recepção. A pessoa com deficiência visual faz a mesma coisa. Não adianta eu pegar esse piso direcional e levar restaurante, elevador, sanitário, balcão. Não. A pessoa que ela chega no hotel, ela fala, cara, eu quero ir na recepção. E quando você chega na recepção, o que você faz, Ana? Você não pergunta? Sim. Olha, e o que o atendente ali ele fala? O que ele pode falar para você? Ele não... Dá fala. informações de como funciona o hotel, pra onde eu tenho que ir. Ele não pode dizer, olha, o sanitário fica aqui no final do corredor? Exatamente. Ou ele pode falar, Ana, você quer que eu acompanhe você até o seu quarto, só para que você saiba? Sim. E você diria o que nessa hora? Você diria, ok, obrigado? Sim, Não é isso? Aceito. Queridos, a pessoa com deficiência visual é igual. Ela não precisa do piso direcional levando a tudo. Então, bom, volta. Então, sinalização visual e tátil... vagas de estacionamento e os elevadores. São 8 itens. Calçada, acessos, rota acessível, balcão de atendimento, sanitários acessíveis, sinalização visual e tátil, vagas de estacionamento e os elevadores para circulação vertical. Rampas ou elevadores. Beleza. 8 itens que as leis obrigam qualquer edificação para ser acessível. Então... o que eu busquei resumir, trazer como uma forma didática, virar para um arquiteto e falar, olha, arquiteto, nós que não fomos formados na concepção, né, porque projeto de acessibilidade não é, acessibilidade não é projeto complementar. Pois é. Não é. Acessibilidade é estudo preliminar. Só que, o que a construtora faz, Rodrigo? Estou lá trabalhando, toco o telefone, recebo um e-mail. Eduardo, eu já contratei, eu estou no anteprojeto, eu estou no projeto executivo, né? Normalmente é assim. Estou no projeto executivo, eu já contratei estrutura, elétrica, hidráulica, fundação, conforto, não sei o quê, paisagismo. Precisa resolver a E acessibilidade. agora eu tenho que resolver a acessibilidade. Cara, Isso que é obrigatório, né? Isso que é obrigatório. Isso, imagina se não Quando fosse. chega nisso, a primeira coisa eu falo, já era, não vai rolar. Porque eu vou ter que pôr cadeirinha na piscina e o construtor vai falar que não vai fazer. Agora, se o profissional, né, fala, então anota isso aí que você está com a gente. A acessibilidade não é projeto complementar, é estudo preliminar, é a concepção. É a concepção. Só que o Brasil hoje tem milhões de edificações que precisam ser adaptadas. Então, neste sentido, você abre a norma, você abre a lei e você vai descobrir 8 itens obrigatórios. Então, acho que essa é a ideia, né? Da gente trazer esses 8 itens como um auxílio prático para resolver a adaptação. Sim. Né? O ruim é que, assim, minha própria opinião é porque a gente vem de uma estrutura cultural que às vezes choca, né? Vamos dizer dessa forma com isso. Vou dar um exemplo do nosso estacionamento de rua, né? Aqui em Goiânia mesmo, que tem o piso tátil, direcional, e quando chega na rampa, tem carro estacionado bem na rampa, tem moto estacionada. Aí eu já ouvi falar assim, não, enquanto não vier me multar, então, eu não vou sair. Por isso, né? Porque a obrigatoriedade da acessibilidade no Brasil veio por força de lei. Não veio por uma cultura da necessidade. Né? Por exemplo, como é que eu comecei nessa área? Há 25 anos atrás, lá na faculdade, mas tem uma história na minha família que marcou muito. Eu recebi um chamado. Eu não sei explicar de outra forma. Foi um chamado que eu recebi. Na faculdade, eu recebi um chamado assim, Eduardo, eu preciso que você me ajude numa coisa. Deixar esse país acessível. Eu não entendi muito bem naquela época. Não entendi o que era aquilo. Mas toda vez que eu tentava fugir desse chamado, minha carreira dava errado. Era incrível. Aí eu comecei a entender. Eu falei, não, Aceitou, aí eu aceitei meio na barra, né? Tipo Meu assim. chefão, né? Eu tento sair, eles me puxam de volta. Foi mais ou menos assim a minha carreira, Mas, na minha família, aconteceu uma coisa muito interessante. A minha avó, Mercedes,
com 83 anos, ela tentou se levantar da cama, aí ela caiu e quebrou o fêmur. Só que era uma italiana, 5 filhos, 10 netos. Todo domingo reunia os filhos na casa, aquelas macarronadas, aquelas festas enormes, cheias de gente. Primo, sobrinho, tios, criança enorme. Só que depois da queda, aquilo desapareceu. Por quê? Porque a minha avó não podia mais sair de casa, minha avó não podia mais cozinhar, não podia ficar mais muito de pé, a gente parou de ir a restaurantes. Então eu parei de nutrir, eu parei de construir essas imagens com a minha avó. Mas sabe o que eu descobri? Que existem, o nome dela era Mercedes, existem milhares de Mercedes no país que passam pela mesma questão. Então, sim, a acessibilidade no Brasil tem força, é obrigatória por lei, mas eu prefiro acreditar que nós, urbanistas, arquitetos, temos uma missão. Porque ao longo desses 25 anos, eu descobri que não fui só eu que recebi esse chamado. Eu recebi esse chamado no ano de 2000. Relutei um pouco, não acreditei muito que daria certo, mas, enfim, estamos aqui hoje. E o que aconteceu? Eu descobri que ao longo desses 25 anos, esse chamado foi dado à Ana, foi dado ao Rodrigo, foi dado a você, e por isso que nós estamos aqui falando de acessibilidade. Então, aí você escolhe. Aí você escolhe. Eu vou fazer acessibilidade porque estão me obrigando, ou eu vou fazer acessibilidade porque a minha missão é servir pessoas? Sim. E aí a resposta vem no seu projeto, né? Isso que te fez criar o Instituto? Porque, assim, não é uma área muito comum, é uma área que carece de profissionais especializados. Então, você já compartilhou um pouco de onde surgiu essa paixão sua, o que te fez ir para esse lado da carreira profissional. Mas e o Instituto? De onde ele nasceu? Nasceu porque a demanda pela acessibilidade, meus amigos, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Eu não consigo fazer mais isso sozinho. Eu recebo pelo menos uns 3 pedidos de projetos de acessibilidade por dia. Por dia. Eduardo, tem uma construtora. Eduardo, quero fazer um projeto. Eduardo. E eu descobri o seguinte, nós precisamos... E aí, esse meu chamado, eu entendi que agora não podia ficar só em mim. E aí, nós criamos um instituto chamado INAER, Instituto Nacional de Acessibilidade Eduardo Ronchetti, onde nós temos uma pós-graduação, onde nós formamos arquitetos como especialistas em acessibilidade na região. Então, agora imagina o Rodrigo aqui em Goiânia, ou você, a Ana, vocês, como especialistas em acessibilidade em Goiânia. Eu não consigo atuar em Goiânia. E sei que existem profissionais altamente capacitados que, se especializarem, vão poder absorver essa demanda. Meus amigos, é o seguinte, acessibilidade, primeiro, é um direito. É um direito. Ela, assim, eu não... Falar que ela é bonita, que ela é legal, que ela ajuda, tudo bem. Mas, primeiro, é um direito que a pessoa tem. Só que eu descobri que ela é uma responsabilidade social. E ela é uma responsabilidade técnica. Mas também, para quem está nos assistindo, a acessibilidade hoje é um nicho de mercado. Gigantesco. Calçadas. Quem que vai fazer essas obras de calçadas no país? Vocês, aqui em Goiânia, né? Então, por isso que surgiu o INAER, para capacitar os profissionais a realmente entender o que é acessibilidade e absorver e aproveitar essa oportunidade de mercado. Eu queria trazer um pouco mais para o início, até pegando um pouco dos períodos lá da formação, lá em 2000 e tal, até fazendo um paralelo com hoje em dia, assim, com essa questão. Lógico que teve um desenvolvimento, né, se olhar mais para a questão da acessibilidade ao longo dos tempos e tal, mas qual que você vê a diferença de como se tratava de acessibilidade antigamente, assim, lá nos anos 2000, e como vem caminhando hoje, assim, a partir das normativas, de tudo que vem caminhando? Cara, não existia. Não existia. Não existia, não se falava de acessibilidade. Na minha formação, eu acho que nunca tive um professor, nunca tive uma fala de colocar uma rampa numa residência, por exemplo. Aí você fala, mas não é obrigado a atender a norma na residência unifamiliar. Eu sei que não, mas a minha sogra caiu da escada, quebrou a coluna na residência dela. Então, o que acontece? A acessibilidade, como hoje nós estamos falando, ela é muito recente, né?
No ano de 2000, eu não me lembro de na faculdade estar falando disso. Não me lembro. Não tinha, inclusive o prédio onde eu estudei não tinha nada, né? Não tinha um elevador, não tinha nada. É engraçado, porque quando a gente pensa muito nessa questão, né? E hoje em dia se ensina muito por conta da norma, né? É uma obrigatoriedade, mas não se amplia muito, né? Exato, Tipo, essa questão, por isso né? que eu estou te comentando. A acessibilidade, você pode olhar pela obrigação legal, e aí você tem a norma, né? Ah, Edu, mas eu sou obrigado a atender a norma? É, né? Existe uma lei que diz todas as edificações devem ser acessíveis conforme os padrões das normas técnicas. Então, eu sou obrigado a atender a norma. Mas o que eu estou querendo trazer para nós, arquitetos, urbanistas, é que antes da norma existe o estudo preliminar, existe a concepção, que vai além da norma, né? Mas sim, eu tenho que atendê-la. O que te fez persistir nesse caminho? Se antes não tinha nada, fala assim, cara, eu vou capinar esse lote, tem muita coisa para ser construída, para paradigmas a serem quebrados. O chamado, não sei explicar. Deus chegou para mim e falou, Eduardo, tem uma coisa aqui que você tem que me ajudar. Foi. Caraca. Foi assim mesmo. E hoje em dia, toda vez que eu faço as minhas orações, hoje Deus vira para mim e fala assim, não é só você mais. Agora você tem que pegar isso aqui e você tem que ensinar. Agora não é só você mais. Porque não dei esse chamado só para você. Cara, esse é um relato muito importante, porque muitas vezes na arquitetura é uma área que tem essa questão do glamour, né? E aí a gente às vezes esquece do papel social do arquiteto, né? Exatamente. Essa questão do arquiteto servir o projeto para que seja... O papel social do arquiteto em qualquer tipo de padrão arquitetônico. Um restaurante, uma churrascaria, um condomínio de luxo, um alto padrão, tem que ser acessível. E eu exerço uma função social, porque eu acho que a palavra função social, ela pode erroneamente estar vinculada ao baixo padrão, né? Ao baixo custo. Não. Porque existem milhares de Mercedes vivendo em condomínios de luxo que não conseguem ir à feira. Não conseguem sair. Eu não sei aqui em Goiânia se existe a cultura da feira, né? É febre. Tem, é febre, Então, a minha avó, quando quebrou o fêmur, ela não ia mais na feira. Não conseguia sair de casa. E aí eu fico pensando, cara, não importa o padrão. Pode ser um padrão de luxo ou pode ser um desses da Praça do Sol aqui, né? Eu fiz algumas consultorias desses grandes empreendimentos aqui na Praça do Sol. Praça que tem uma rotatória grande, uma praça grande. Isso, eu fiz ali, aqueles prédios, eu fui consultor de acessibilidade ali. Mas também, semana passada, fui consultor de acessibilidade da MRV, de Minha Casa Minha Vida. Sim. A função social existe nos dois. Porque existem Mercedes nos dois. Num podcast que eu acompanhei isso também, você até tinha mencionado antes que você tinha pegado uma cliente que tinha um apartamento de 7 milhões, né? Cara, no Espírito Santo. E não conseguia achar profissional para poder fazer as adequações. Design de interiores. Porque o design de interiores pode pensar, eu não preciso de acessibilidade, por que eu vou estudar isso aí? Por que eu vou estudar acessibilidade? Aí eu pergunto, cara, chegou lá no Espírito Santo uma moça, uma mulher, hoje acho que ela está com 58 anos, 40 anos na cadeira de rodas, e ela comprou um apartamento. 7 milhões de reais o apartamento, de frente para o mar. 300 metros quadrados. O sonho. Eu pergunto, qual design de interiores não quer pegar um cliente como esse? Nossa. Pô, o sonho de todo mundo, né? Sonho de todo profissional, né? E aí ela procurava e não encontrava um profissional que fizesse acessibilidade para ela. E aí ela me encontrou e eu fui o consultor da designer de interiores. E ela virou para a designer e falou, cara, muito obrigado, porque eu não sei nada disso. Nada o quê? Por exemplo, esse foi um trabalho muito legal. Por quê? Primeiro, esta cliente, ela queria autonomia total. Né? Ela falou, Eduardo, eu quero fazer a minha casa do meu jeito para eu viver sozinha com autonomia total. Tá bom? Então, primeira coisa, nenhuma prateleira, nenhum armário, nenhuma prateleira, nenhum cabide, nenhuma gaveta abaixo de 40 centímetros, nem acima de 1,20 m. Só fizemos armários acima de 1,20 m na despensa
né? Onde ali ela podia ter o auxílio de um funcionário. Ok, mas isso foi combinado com ela. A máquina de lavar que você coloca no chão, ela não ia alcançar. Bom, mas Eduardo, um apartamento de 7 milhões, ela vai lavar a roupa? Ué, por que não? Tem que dar autonomia, né, para essas pessoas de toda maneira, né, de toda forma. E aí o que nós tivemos que fazer? Pegamos a máquina de lavar e levantamos a 40 centímetros do chão. Por quê? Aí eu uso a norma. Eu uso a norma para olhar os parâmetros. E lá fala, tem uma figura de número 26 que fala que nem nada pode estar abaixo de 40 centímetros nem acima de 1,20 m. Então eu pego aquela referência de norma e trago para o projeto dela. Outra coisa muito legal, por exemplo, qual que é a profundidade, Ana, de uma bancada de cozinha? 60 centímetros. Padrão. 60 centímetros. Agora, você sabe, tá tudo bem, eu estou perguntando para estimular, tá bom? Você sabe quanto que uma pessoa alcança sentada? Não precisa ter deficiência. Imagina que eu estou sentado aqui, ó, encostei a minha barriga aqui na mesa, certo? Quanto que a minha palma da mão alcança? Você sabe qual que é essa distância? Tá na norma, 90-50. 50 centímetros, sem os dedos, tá? Imagina que eu não tenho os dedos. Então, daqui do peito até a palma da minha mão, 50 centímetros. Ana, se eu fizesse uma bancada de 65 centímetros e colocasse uma torneira de parede, ela não ia usar. O que nós tivemos que fazer? Todas as bancadas no apartamento dela, 50 centímetros, né? Então, é isso que eu falo. Galera, vivemos uma nova forma de fazer arquitetura. Você acha, assim, fantástico, né? Se a gente for parar para pensar nisso. Será que hoje não seria mais eu não gosto muito de usar essa palavra, mas a preguiça que hoje um arquiteto tem em desenvolver essa parte de acessibilidade? Porque, por exemplo, esse exemplo dessa cliente sua, né? Que era já ela riquíssima, né? Vamos dizer dessa forma, apartamento de 7 milhões. E ele não teve aquela vontade de falar assim, não, eu vou lá fazer, vou olhar na norma, vou pesquisar. Você acha que mesmo, vamos supor, que o seu instituto já tem mais de 25 anos, né? Ainda não está faltando ali ainda uma força de vontade, que eu creio que deve ter melhorado, né? Nesse cenário que a gente está atual. Mas será que hoje seria mais o arquiteto também ter essa vontade? Até uma questão complementando sua pergunta, você falou até de questão de cultura, né? E você acha que parte da questão da cultura também. Não é só a questão técnica, não é só aprendizado, mas é uma cultura também, né? E aí, como é que você vê essa questão, essa relação? Você acha que é só falta de ensino ou é realmente a questão cultural? E como a gente pode adaptar isso, assim, sabe? Não, eu acredito que os nossos profissionais, eles têm que entender que há uma responsabilidade técnica vinculada, muito forte, muito grande. Então, assim, não acho que seja preguiça, eu acho que é uma questão cultural, de formação, né? Nós não fomos inseridos numa mentalidade de pensar num projeto para todo mundo. Nós fomos formados na mentalidade do ensino modernista, né, de arquitetura. Tá tudo bem, não estou criticando de forma negativa, mas eu acho que hoje a academia... Mas a gente sabe que tem suas coisas ruins também, né? Mas ela tem que mostrar, a academia tem que ensinar esse viés, mas tem que ensinar o viés do desenho universal agora. Né? Tem que mostrar que o livro do Ernest Neuffer, ele só serve para você aumentar a altura do monitor. Porque ele é grosso, assim, né? Só pra isso, cara. Porque ele não serve de nada. Não, eu tô brincando. Ele serve de acadêmico. Academia. Estudo da evolução da arquitetura. Mas os parâmetros antropométricos que estão no Ernest Neuffer, na arte de projetar em arquitetura, não servem mais. Aqueles parâmetros que estão lá não servem mais. Vem aquela coisa do International Styles, né? Do desenho ou seja, não sei se a melhor palavra é a preguiça. Eu acredito que nós não fomos formados a pensar no princípio do desenho universal. Mas hoje, isso não é desculpa. Galera, vou contar uma história para vocês. Temos tempo? Temos. Pode contar. Todo o tempo do mundo. Não todo o tempo também, que tem um compromisso. Não, o meu voo é amanhã de manhã, então eu estou em paz. Temos muito tempo. Daqui para meia-noite. Estamos tranquilo. Um construtor em São Paulo contratou um arquiteto, ele fez o projeto do prédio, tá? Aprovou na prefeitura, a prefeitura aprovou o projeto,
Aí teve projetos complementares, enfim, construiu o prédio. E aí um profissional, um engenheiro, o arquiteto entregou uma declaração, um ART, uma ART ou RRT. E aí a prefeitura, diante desse RRT, deu a BITSE para o prédio. Pronto. Porque hoje o que acontece na lei, na legislação municipal? A tal da autodeclaração. Ué, você, arquiteto, tá, você é responsável pelo seu trabalho? Sou. Então me entrega seu registro seu RRT aí. No seu RRT está declarando que você atendeu a acessibilidade? Então, quem sou eu, fiscal da prefeitura, para questionar? Não sou. Você é responsável, não é? Você entregou o RRT? Cara, isso é um risco muito grande. Então, beleza, tá aqui, ó. Que eu acho que essa é uma lacuna. Porque a faculdade não ensina isso. E quando o arquiteto cai no mercado, ele tá preenchendo um RRT declarando que as placas que ele pôs na obra têm o braille. Ele tá declarando isso no RRT. Ele tá declarando que o piso tátil tem cor contrastante. Que a abertura da área de varredura da porta tá... Que a porta tem aproximação lateral, que o vão livre, que o sanitário coletivo, não é o acessível, tem uma bancada mais baixa. Ah, mas já tem o acessível, mas mesmo assim, você tem que ter uma bancada mais baixa para uma criança no sanitário coletivo. O arquiteto está declarando isso. Então existe essa lacuna. E o INAER ele vem para tentar resolver essa lacuna. Bom, aí o construtor construiu esse prédio e uma mulher com deficiência, numa cadeira de rodas, comprou um apartamento lá. Não conseguia usar a academia, não conseguia usar o salão de jogos, não conseguia entrar no condomínio. Caramba. Atenção. E aí ela aciona o condomínio, que aciona o construtor e virou um processo judicial. Estava escrito assim lá na petição, tá? Estava escrito assim: eu nunca consegui usar a academia. Por quê? Porque quando eu chego na porta da academia, ela está numa cadeira de rodas, tem uma botoeira, que é biometria, e essa botoeira está alta. E ela fala, eu não alcanço a botoeira. A norma está lá. Essa botoeira devia estar no máximo a 1,20 m. Estava 1,5 m. Beleza. Aí ela continua escrevendo. Quando eu alcanço a botoeira, aí eu volto para a cadeira aqui, chego na frente da porta, a porta trava de novo. O tempo de abertura é pequeno. Beleza. E ainda fora que não tem o desnível às vezes ainda. Né? Aí ela escreve assim, quando eu consigo pôr o dedo lá, me arrumar rapidinho e chegar na frente da porta, eu tenho um corredor de 1,5 m com 2 portas. E uma abre, a outra tem um trinco em cima. Só que 1,5 m dividido por 2 dá 75 centímetros. O vão mínimo devia ser de quanto? De 80. De 80. Né? Ela escreveu no final, eu nunca consegui entrar nessa academia. Nossa. Bom, no final da história, eu estava numa reunião como essa, tá? A arquiteta da construtora, o advogado da construtora, eu e o incorporador. Uma reunião com 4 pessoas. E eu apresentando o diagnóstico. Falando, tá errado aqui, tá errado ali, errado. E aí, não, quando o arquiteto, o engenheiro suando. Frio. Não, mas não era quase ela. Morrendo do coração. Não, o arquiteto que fez o projeto não era ela. Ela era a arquiteta da construtora, né? Bom, aí o incorporador virou para mim e falou, Edu, eu não entendo nada do que você está falando. Eu sou incorporador, eu entendo de incorporação imobiliária. Aí ele perguntou assim para mim, esse arquiteto que fez esse projeto, ele não é responsável por isso? Aí eu falei, Aí a arquiteta, na hora, pegou o RRT e mostrou para o incorporador. Falou, olha, inclusive ele assinou isso aqui, ó, o RRT. E tá lá, declaro sob pena de responsabilidade técnica e civil, né, de que as informações prestadas são verídicas, tá lá. E que eu declaro o atendimento à acessibilidade. Nessa hora, é real esse caso. Nessa hora o incorporador virou para o advogado e falou assim, por favor, você pode entrar com um processo contra o arquiteto, porque é ele que vai demolir e reconstruir esses erros? Nossa. Cara, responsabilidade técnica, é realidade. Então, você começou comentando da preguiça. Isso. Então, hoje o profissional está diante de 2 escolhas. Ou ele faz acessibilidade por propósito, ou ele vai fazer por obrigação. A minha, assim, eu fiquei até com mais, assim, meio que sem entender, porque
se tem esse processo obrigatório, que tem que ter acessibilidade, e porque hoje a gente ainda se depara com um lugar que não fazem. Né? Igual nesse caso aí, que a pessoa vai lá, faz o projeto, assina, e mesmo assim ainda fica errado. Então, assim, é algo que é obrigatório, sem às vezes nem pensar no perfil do usuário, é obrigatório, e mesmo assim o arquiteto ainda falha. Ele não tem um acompanhamento, ele não vê na execução, não, realmente tá cumprindo a norma. Aí vai entrar o Instituto INAE, faz o curso lá. Exato, aí ó, você que tá nos ouvindo, ó, quem já vai ganhar aqui um desconto especial aqui no Instituto Compra o livro de acessibilidade. Você que é estudante, dica pessoal, livro espetacular do professor Eduardo, que já me ajudou a passar praticamente em umas 5 matérias aí. Ó, compre e já vai com o olho aí na pós-graduação, ao término aí, viu? É um ponto interessante, que nem você falou que no livro ele cita lá os 8 principais pontos, né? Então, assim, é uma questão de cultura. A gente sabe que aqui, legislação ajuda, não resolve 100%, mas ela é um mediador ali e tal. E tem as questões da fiscalização, né? Dessa coisa da prefeitura, das normas, da questão de aprovação e tal. Você acha que o gargalo... Tem um gargalo legal, que a gente sabe que... Você até falou que a norma não resolve tudo, é necessário ter uma... A norma ela veio até para tentar reforçar um aspecto cultural, né? Porque ela vem a partir de uma legislação que obriga a execução disso, né? Só que aí, o que falta para consolidar essa cultura? Ter mais leis que travam isso na parte da aprovação, ter mais fiscalização por parte dos entes públicos? Então, eu prefiro pensar assim, ó. Um médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele precisa aprovar a cirurgia no Conselho de Medicina? Não. Precisa? Não. Não, né? Um advogado... Então, peraí. Ele não precisa aprovar essa cirurgia no Conselho de Medicina. Por quê? Quem é o responsável pela cirurgia? Ele. Muito bem. Um advogado, quando vai fazer uma petição, ele tem que pegar aquela petição, ir lá na OAB e protocolar e pedir uma aprovação se a petição dele pode ser protocolada no processo? Não. Então, quem é o responsável pela petição? Ele mesmo, botando o registro dele em jogo, né? Muito bem. Por que eu tenho que aprovar um projeto na prefeitura? Resposta. Porque existe na Constituição Federal, diz que o município detém o poder de legislar sobre o solo. Então, se eu vou abrir um restaurante aqui em Goiânia, eu preciso de um alvará, porque o uso do solo é de poder do município. Então, eu preciso da autorização do município para usar o solo, para usar economicamente o solo do município. Ok? Sim. Muito bem. Mas, então eu tenho que dar entrada num projeto. Mas eu não preciso necessariamente mostrar o que tem dentro. O que a prefeitura precisa ver no desenho é o recuo, a taxa de ocupação, a permeabilidade, porque tudo está relacionado ao uso do solo. Mas a prefeitura não necessariamente precisaria saber a largura do corredor, o vão livre da porta, se tem ou não banheiro acessível. Não precisa saber disso. Então, mas por que não? Porque a responsabilidade não é do fiscal, a responsabilidade é do arquiteto, assim como é do médico, assim como é do advogado. Porque quando você recebe um diploma e quando você recebe o CAU, ou CREA, o que essa associação está dizendo? Cara, você está apto a estar atuando, né? Você está apto a fazer projeto de hospital, a fazer projeto de qualquer coisa, inclusive acessibilidade. Olha, isso aí dá até um start, né? Então, porque às vezes, esse exemplo do médico, né? Que o médico, ele é responsável vamos supor, se ele matar, né? Se ele aconteceu um ato médico lá e via a óbito, né? A importância que hoje o arquiteto tem que sair da graduação, ciente que ele está apto a autorizar, né, a assinar, mas se realmente ele está ciente do que ele está fazendo. Mas é por isso que eu acredito que hoje, nesse podcast, a mensagem que tem que ficar não é a mensagem da obrigatoriedade. Sim. Porque a obrigatoriedade está aí, é lei, é norma e você é responsável. Mas não é essa mensagem que eu gostaria de trazer. A mensagem que eu gostaria de trazer é propósito, missão, servir pessoas que nós antes não havíamos sido formados a servi-las. E agora nós temos que pensar, como é que o meu projeto ajuda uma Mercedes? Como é que o meu projeto ajuda 20 milhões de pessoas com deficiência? 32 milhões de idosos.
Cara, Ana, Cidade muito grande. o número de pessoas com deficiência no Brasil, mais ou menos, 10%. Mais ou menos hoje, 20 milhões. Pessoas idosas, 32 milhões, tá? Muito bem, são 52 milhões de brasileiros que têm ou deficiência ou têm mais de 60 anos, tá? O número total da população do Canadá, total, não é deficiência. Canadá tem 39 milhões de habitantes. A Argentina tem 46 milhões de habitantes. O número de pessoas com deficiência e pessoas idosas no Brasil é igual à população inteira da Espanha. A Espanha tem 52 milhões de habitantes. É um país gigantesco. E aí, então, o profissional hoje, ele está diante de uma decisão. Atendo por causa de responsabilidade técnica, atendo porque eu sou obrigado. Tá, se ele pensar nisso, tudo bem. Tem aqui, ó, os 8 itens, tem a norma, tem lá, o sanitário acessível tem que ter entrada independente. Tem, porque eu numa cadeira de rodas, se eu preciso da ajuda da minha esposa para ir no sanitário, qual sanitário eu vou entrar? No coletivo masculino e lá dentro tem um acessível, ou eu entro no sanitário acessível, no sanitário coletivo feminino e lá dentro tem um acessível? Qual eu entro, Ana? Entendeu minha pergunta? Então imagina, eu tô numa cadeira Vai de rodas. impactar porque a sua esposa não pode entrar Exatamente. e você, por ser Qual eu homem, entro? não pode entrar no feminino. Então, e o que diz a norma? Que ele tem que estar separado, né? É, exatamente. Que o sanitário acessível tem que ter entrada independente para permitir a ajuda de uma pessoa do sexo oposto. Muito bem. Então, o profissional hoje, ele está diante dessa escolha. Eu faço acessibilidade porque eu sou obrigado, e aí eu leio a norma com um viés de obrigação, ou eu faço acessibilidade porque eu me formei para servir as pessoas, e agora eu tenho mais 52 milhões de pessoas a servir. E aí eu olho a mesma norma, não como burocracia. Eu não olho a norma como burocracia, eu não olho a norma como um problema. Eu olho a norma como, cara, cada item que está aqui visa atender uma pessoa. Uma escada. Se eu não tenho o braço esquerdo, eu preciso de um apoio do corrimão do lado direito. Ok. A mesma escada, se eu não tenho o braço direito, eu preciso de um outro apoio, corrimão do lado... Se eu não tenho... fiz ao contrário, né? Se eu não tenho o braço esquerdo, eu preciso de um corrimão do lado direito. Se eu não tenho o braço direito, eu preciso do corrimão do lado esquerdo. Uma criança que vai subir a escada, corrimão inferior. Uma pessoa cega vai usar a bengala de rastreamento e ela tem que encontrar os limites da escada. Então, ela tem que ter o quê? A guia de balizamento na escada, uma muretinha na escada, para a bengala de rastreamento encontrar os limites. Tá, então olha só. Corrimão em ambos os lados, com 2 alturas, prolongamento de corrimão, guia de balizamento, piso tátil de alerta no início e no final da escada, sinalização visual do degrau, largura da escada, dimensionamento do piso, do espelho. Escada não pode ter degrau vazado. Designer ama, e nada contra designers, ama degrau vazado, mas não pode. Que a gente vai entrar nesse quesito, né? Tem importante, porque quando a gente pensa nisso, tem muita gente que, não é o meu caso, mas tem muita gente que pensa que vai estragar o meu projeto. Isso, vai ficar feio, vai feio, estragar. né? Então, aí eu te pergunto, de que lado você quer, como você quer olhar para uma norma técnica? Você quer olhar para a norma técnica do viés da obrigatoriedade? Cara, então é o seguinte, você vai ter que decorar. Decora. Então não tem outra resposta. Você tem que decorar. Corrimão em ambos os lados, 2 alturas, prolongamento, piso tátil, não pode ter espelho vazado. Passou daquilo, acabou. Vamos para outro viés? Cara, eu entendi que eu tenho que servir pessoas. Vamos olhar essa norma. Cara, o corrimão em ambos os lados é para pessoa que não tem um braço, que não tem o outro. O corrimão inferior é para criança. A guia de balizamento é para a pessoa encontrar os limites da escada. A sinalização do degrau visual é para a pessoa com baixa visão. Isso aqui, ó. 7 milhões de pessoas enxergam assim, ó. Coloca esse óculos. 7 milhões de pessoas no Brasil enxergam assim, Ana. Eu já sou míope. O que você está enxergando, por exemplo? Ó. Nossa, não dá pra enxergar nada. Tudo Então, embaçado. agora, se na sua frente tiver um monte de escada, uma escada com vários degraus, tudo da mesma cor, a Ana não vai enxergar. Agora, se nessa escada tiver uma linha colorida, amarela, em cada degrau,
a Ana vai enxergar os O degraus. piso tátil já destaca. O piso tátil já destaca. Sim. Ou seja, eu estou tentando mostrar que a mesma norma pode ser vista como uma obrigação, e aí você vai ter que decorar. Ou ela pode ser vista como algo em que eu entendo o que está por trás dela. Se eu entender o porquê que o sanitário acessível tem que ter entrada independente, eu não esqueço nunca mais. Se eu entender que o ralo não pode estar na área de giro, não pode estar no meio do banheiro, porque a cadeira de rodas quebra a tampa do ralo e a pessoa cai, eu não esqueço nunca mais que o ralo não pode estar ali. Então, a escolha é do profissional. Ele escolhe de que lado? Decorar ou entender? Né? E quando você entende isso, você internaliza para a parte do projeto, você consegue não deixar isso, entre aspas, né? Feio, porque não fica adaptado, né? Porque que nem quando a gente pensa, tipo, no modernismo, a questão da função, né? Da casa como máquina de moral, ou esse tipo de coisa assim e tal. Então, isso internalizou muito como fazer, como projetar casa, né? E depois você teve, tipo, a parte da Eco 92, questão de sustentabilidade, né? Hoje em dia, é primordial quando a gente pensa em alguns projetos assim, já pensar sustentabilidade junto, mas a acessibilidade não, né? A acessibilidade ainda não... Ela sempre parece que é sempre um projeto complementar, um complementar. jeitinho. Vou fazer meu projeto, vou fazer o jardim depois. Fica quase aquele sentimento assim, não, depois a gente adapta o que puder adaptar, a gente coloca lá. Fora que quando tem muito arquiteto que fala assim, vai estragar meu projeto, eu discordo, porque ninguém vai ficar admirando a escada. A escada é para subir. É até como o professor falou, né? Quando você internaliza isso, você cria maneiras de não deixar aquilo ali feio. Né? Exatamente, né? Tem Exatamente. diversas formas de pensar. Ó, por exemplo, vamos falar de hotelaria. Grande parte dos clientes que eu tenho na hotelaria, eu uso a seguinte linguagem. Eu falo isso pro meu cliente, o dono do hotel. Porque o dono do hotel, ele vira para mim e ele fala assim, Ana, cara, eu tenho que fazer 10% de quartos acessíveis. Ele fala, esses quartos vão ficar parados. Porque ninguém quer. Quando o hóspede chega sem deficiência, ele não quer ficar nesse quarto. Parece que porque ele se sente né? ofendido. Eu também não concordo, mas enfim. Pô, muito mais confortável. O banheiro é maior. Mais limpo. Mas enfim. Nossa. Mas tudo bem. Eu viro para esse gestor desse hotel, assinei 2 contratos agora de hotelaria. E falo para ele, eu vou fazer um quarto acessível que ele não pareça acessível. A única diferença vai ser uma barra, que pode ser colorida, inclusive. Pode ter outra cor. Pode ser dourada, pode ser de outra cor a barra. Pode ser preta. E eu vou fazer uma arquitetura, uma linguagem de design nesse quarto que não vai parecer ser acessível. O que esse gestor vira para mim e fala? Onde eu assino o seu contrato? Porque é isso que eu preciso. Eu não quero um quarto acessível que depois eu não conseguir alugar, né? Operar esse quarto. Então, é muito do que você está falando. Nossa, fora que deu um feeling, né? Porque se a pessoa já vai fazer o projeto, por que já não adapta tudo? Tudo que onde que vai atender todos os públicos, a pessoa não vai se sentir ofendida, né? E tal. E ele pode levar um familiar. Fora que ele pode levar um familiar que é deficiente, né? E que onde lá no registro ele não acusava, falar, olha, eu tô com meu esposo ou com meu marido, um familiar aqui que é deficiente, eu preciso de um quarto acessível. Né? Então todos os quartos são acessíveis para todo mundo. E esse estigma é grande, né? É grande tanto para quem é deficiente quanto para quem não é. Por exemplo, quando a gente pensa em cadeira acessível, o constrangimento que é para uma pessoa usar uma cadeira para descer na piscina, sabe? Tipo, todo mundo olha e tal. E aí tem essa questão, apartamentos que muitas vezes com apartamentos que são adaptados, eles são mais difíceis até de ser vendidos, por exemplo, sabe? É verdade, ainda tem esse ponto, né, de atenção, porque a parte que não tem de acessibilidade, pelo menos aqui pra gente aqui em Goiás, né, que não tem, é extremamente difícil. Ou seja, às vezes se perde. Às vezes ali eles demolem, faz outro uso, porque não tem. Porque realmente não tem. Então eu acho que já é um ponto já de se pegar, né? Quando for projetar. Fazer em tudo já adaptado para não ter distinção mais. Eu acho que o segredo seria esse, né? Não ter mais distinção de público. É que agora eles dão um nome bonito, agora chama Garden. Aí é aquele apartamento que fica no térreo. Assim, Eduardo, que aula. Eu acho que a gente poderia ter todo o tempo do mundo e não seria o suficiente pra gente aprender contigo. Não só questão de normas, mas essa forma mesmo de pensar. É extraordinária a forma que você consegue passar esse ensinamento. É uma honra pra gente receber aqui. É um convidado muito especial.
Então, infelizmente, por conta do tempo, a gente vai ter que estar finalizando o nosso podcast. Mas antes de tudo, deixa aí suas redes sociais pra É quem poder acompanhar seu verdade. trabalho no Sim. YouTube, no Instagram. E muito bom, viu? Quero Olha, fazer. o estudante que não acompanha o Eduardo desde o primeiro período, já vamos conversar com a coordenação, que isso aí é proibido, por lei, não te seguir. Eu quero fazer um convite primeiro a todos vocês. Vocês serão os meus convidados. Em agosto, dias 22 e 23 de agosto, nós vamos fazer um evento presencial em São Paulo chamado Acessibilidade Pro. É o 3º ano onde nós reunimos em 2 dias um evento onde nós ensinamos a aplicação da acessibilidade, mas também com o viés de formar esse profissional para ele ter um nicho de mercado. Por isso que se chama Acessibilidade Pro. Então, dias 22 e 23 de agosto, um evento presencial. E eu queria deixar uma mensagem, então, para quem está aqui nos Claro. assistindo. Como eu disse, há 25 anos atrás, eu recebi um chamado. Mas ao longo desses anos, eu descobri que esse chamado não foi dado só a mim. Ele foi dado a muitos. Vocês receberam esse chamado. Quem está ao vivo, quem está nos assistindo aqui, recebeu esse mesmo chamado para deixar Goiânia, Goiás, edificações do Brasil acessíveis a todas as pessoas. Então, a mensagem que eu deixo para você é: lembra que você se formou para servir pessoas e que agora você foi chamado para a acessibilidade. Parabéns pelo podcast e muito obrigado, viu? Um prazer. Um prazer foi nosso. Pessoal, esse foi mais um episódio. Não deixa de nos seguir nas redes